Meus irmãos, boa noite a todos, a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós, amém? Amém. Meus irmãos, vamos abrir a santa palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 21. Gênesis 21. Eu vou ler o texto sagrado, os irmãos acompanham a palavra de Deus, que iremos expor nesta noite com a graça do Senhor, Gênesis 21, do versículo 1 ao versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço, por causa da sua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Vamos orar? Senhor, eis-nos aqui reunidos em Teu santo nome, em adoração, engrandecendo o Teu santo nome, atendendo à vocação, a santa convocação do Senhor para o Teu povo, de Te adorarmos em espírito, em verdade, de buscarmos ao Senhor a Tua palavra, e pedimos a Tua misericórdia, ó Pai. Somos carentes da Tua misericórdia, somos carentes, ó Deus, da intervenção, da visitação do Senhor, do Teu Espírito Santo, para que possamos aqui anunciar a Cristo e ouvir de Cristo,
Precisamos, ó Pai, da Tua graça, da Tua intervenção, segundo a Tua promessa de abençoar a pregação do Teu Evangelho, segundo as santas promessas da Tua Palavra. Abençoa o Teu povo, ó Pai, reunido aqui, abençoa o texto que será exposto. O Senhor conhece cada coração, cada necessidade. Ó Deus, vem trazer, ó Deus, a aplicação da Tua Palavra. Ó Deus, traz a exortação, o conforto, a direção. Conduz o Teu povo pelo Teu Espírito. Submete os nossos corações a Ti. E santifica-nos, ó Deus, purifica a Tua igreja, ó Pai. Purifica nossos corações, nos dá temor, tremor, nos dá a fé, a graça, fortalece em nós a graça da fé. Aqueles que ainda não a possuem, que recebam pela ação do Teu Espírito. Também nos dá arrepender-nos a cada momento da nossa incredulidade e pecado. E nos dá receber com alegria as Tuas intervenções. Nos dá receber com alegria as Tuas promessas que estão se cumprindo hoje também, na vida do Teu povo, na vida desta igreja, ó Pai. Assim, venha o Teu reino aqui, neste lugar, seja exaltado, santificado, bendito o Teu nome aqui nesta noite, em cada coração. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui o desfecho da narrativa sobre a vida de Abraão, que começamos a acompanhar no capítulo 12, naquela vocação inicial, em que Deus disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei, e fez todas aquelas promessas. De ti farei uma grande nação, e será tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e Deus prometeu o descendente, dando sequência até aquela ideia das promessas de Deus, do pacto de Deus. Deus entra em pacto com Abraão, em aliança, e lembrando que Deus havia prometido um descendente lá no Éden, o descendente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente. E então agora ficou claro que esse descendente viria por meio de um descendente de Abraão. Deus escolheu então essa linhagem santa, a descendência da mulher, em oposição à descendência da serpente, a descendência de Satanás. E esse descendente que viria é Cristo, e isto se cumpriu parcialmente. Deus deu o descendente a Abraão, e então Isaque é o filho da promessa. Ele é um tipo de Cristo, ele aponta para o Senhor Jesus Cristo. Então há um cumprimento parcial dessa promessa do descendente que viria, e apontando para o verdadeiro descendente, que veio já. O descendente já veio, o filho de Abraão já veio. Nós, pela graça, somos feitos filhos de Abraão, pela fé. Deus já cumpriu a promessa dele a Abraão. O Senhor já cumpriu a sua promessa dada ao seu povo no Antigo Testamento, onde houve aquela grande visitação a Maria por ocasião do nascimento do Senhor. Aquela grande visitação do Senhor, onde pela obra do Espírito Santo a Virgem concebeu e deu à luz um filho, o descendente, o Salvador, aquele que esperávamos, né? O povo de Deus esperava no Antigo Testamento, mas para nós não mais. Ele já veio. E quando nós agora, à luz do Novo Testamento, olhamos para o Antigo Testamento, nós devemos lembrar disso, que ali ainda havia expectativa. Abraão ouviu, o Evangelho foi pré-anunciado a ele, mas não havia a clareza que nós temos. Então, ao olharmos para o Antigo Testamento, nós devemos, à luz do Novo, observar ali o Evangelho, as promessas de Deus se cumprindo, a história da redenção caminhando para o seu cumprimento em Cristo, que já se cumpriu. Então, vivemos nos últimos dias, vivemos à luz de um Deus que cumpriu todas as suas promessas e irá continuar cumprindo. É isso que nós vemos nesse texto. Deus cumpre as suas promessas, e ele cumpriu o que ele disse a Abraão. Do versículo 1 ao 7, então, nós temos o relato do nascimento
de Isaac. Veja que a primeira palavra aí do verso 1 do capítulo 21 é: visitou o Senhor a Sara. Deus cumpriu a sua palavra. Houve uma visitação de Deus, cumprindo a sua palavra, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho. Irmãos, algo extraordinário. Deus chamou um homem já velho, com 75 anos, lá no começo do chamado de Abraão. Deus diz para um homem velho, uma mulher que já se sabia que era estéril. Quando Deus chamou, não é que ela ficou depois, Deus já chamou sabendo. Na verdade, está nas mãos de Deus, né, essa capacidade da fertilidade também, segundo as Escrituras. E foi dito a um homem velho, de uma mulher estéril, que não tinha filhos, que ele seria uma grande nação. Foi dada uma vocação, promessas pactuais. E Abraão então começa a sua peregrinação, que temos acompanhado, com altos e baixos. Então nós vemos que depois de 25 anos, algo que é impossível aos olhos humanos, Deus cumpre a sua promessa. Mas devemos lembrar disso. Deus chamou um homem sem filhos, já idoso, marido de uma mulher estéril, para cumprir o seu propósito. É a vocação de Deus, irmãos, é o chamado do Senhor para este homem, para Abraão. E então era o propósito de Deus, deste homem velho, de uma mulher velha, deste casal, no caso estéril por conta da esposa, trazer a sua nação à existência. Claro que Deus já tinha os seus eleitos na eternidade, antes de Abraão, mas é a partir de Abraão que Deus vai trazer o seu povo à existência, de modo especial, o povo de Israel, a igreja do Antigo Testamento. Então nós vemos, logo de cara em nosso texto, Deus visitou o seu povo. Aquilo que Deus prometeu, Ele cumpriu cabalmente. Aqui nós temos então esse desfecho, esse ponto central da história de Abraão, o cumprimento da promessa. Então a ênfase é clara no texto. Deus deu um filho para Abraão, este homem velho, de 100 anos. Assim como para Sara, mulher idosa, avançada, estéril. Ser estéril, irmãos, era uma vergonha na antiguidade. Hoje as pessoas não têm muito interesse, até se conformam com a questão de não ter filhos, mas na cultura de Sara, na cultura da antiguidade, isso era algo altamente vergonhoso. A sua vida era opróbio. A família de Abraão, o clã de Abraão, tinha 2.000 pessoas. Abraão não tinha um filho para deixar todo o seu patrimônio ali. Ele achou que ia deixar para um escravo, para um servo. Havia toda essa tensão. Ele era um homem abençoado, poderoso, mas não tinha o filho da aliança. E então Deus lhe prometeu isso, e Deus está cumprindo no seu tempo. E tudo isso aconteceu por causa da promessa. Isso é um cumprimento da promessa de Deus, um ato extraordinário. Não tem explicação natural. O que está acontecendo aqui é uma visitação de Deus. Deus está vindo aqui sobre o seu povo, dizendo: vai acontecer o que eu estou dizendo, a história vai mudar de rumo, porque eu sou Deus e eu vou cumprir a minha promessa. E a partir daqui, Abraão, agora você terá o filho, e dele eu irei cumprir todo o meu propósito, toda a agenda de Deus para a sua igreja, para a humanidade, através de Abraão. Como Paulo, irmãos, nos lembra no Novo Testamento, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 27 a 29, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as fracas, para confundir as fortes, as coisas vis deste mundo e desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Deus nos esvazia. O Senhor nos faz ver a nossa inabilidade, a nossa incapacidade. Imagina um homem velho já, e só o tempo passando, e nada de filho vir. A mulher envelhecendo, cada vez mais
ficando óbvio, evidente que era impossível essa promessa de Deus aos olhos humanos se cumprir. Então Deus, o Senhor, Ele está, através do seu Evangelho, através da cruz, através da história da redenção, o Senhor está aniquilando a sabedoria humana. Nós precisamos entender, irmãos, nós somos da fé, nós não damos por vista, nós confiamos nas promessas de Deus, que pode fazer, como o Salmo 113, 9 diz, que a mulher estéril habite em família, em casa, e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Porém, isso para nós que temos o texto agora, nós já estamos acostumados, que Abraão, que Isaac veio, né? Nós já lemos o texto e para nós não há toda aquela tensão, como aconteceu para com Abraão. Mas nós devemos fazer esse exercício e lembrar que Abraão esperou um longo tempo. Deus cumpre a promessa, a sua visitação virá, Ele irá cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na sua palavra, no seu tempo, de acordo com a sua soberana vontade. E então, devemos lembrar que Abraão e Sara, eles são humanos e riram da promessa de Deus, acharam engraçado, né? Que história engraçada, um velho, uma mulher velha, idosa, vai ter um filho, né? Será que é isso mesmo? E a própria Sara, no capítulo 16, diz, não, Abraão, está aqui a minha escrava. Eu vou ter filhos através dela, é normal, acontece, é da cultura do nosso tempo. Você pode contrair núpcias com ela, e através desse filho vai ser considerado meu. E então Abraão teve Ismael com 86 anos de idade. Como nós já vimos, então agora Abraão o seu coração começa a se apegar, através ali da sua visão natural, ele começa a crer que esse é o filho herdeiro, um filho natural. Aos 99 anos, Deus lhe aparece de novo, como nós já também vimos isso. No capítulo 17, Deus diz, não, será por Sara. Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho. O Senhor aparece então, em meio a esse riso de Abraão. Essa história pareceu cômico, uma piada, engraçado. Essa promessa de Deus para Abraão. Então Deus vem e diz, não, sim, e será por Sara. Abraão então caiu no seu rosto e riu-se. E disse no coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho. Irmãos, a palavra de Deus, as promessas de Deus, elas encontram em nós temos ainda incredulidade. Parece cômico, engraçado, incrível, que Deus possa fazer estas coisas, realizar estas promessas grandiosas que Ele nos dá em sua palavra. Então Abraão, o próprio pai da fé, ri, acha engraçado. E aí Deus diz, não, vai ser assim. Ele quis que fosse Ismael, mas Deus disse, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho. E vou dizer o nome, será Isaque, o nome dele. E estabelecerei a minha aliança com ele, a aliança perpétua. Ele é o descendente virá de Sara. Então Deus deixa claro isso. Todas as promessas que são de Abraão serão transmitidas através de Isaque. E a resposta de Abraão é rir. Essas boas notícias parecem muito engraçado, incrível. Uma promessa incrível. E o homem de Deus ri diante dessa possibilidade. Sara também, nós já vimos, também riu. Deus repetiu essa promessa para Sara, no capítulo 18. Nós já lemos aqui, e também disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara? Perdão, antes ele diz assim, e certamente tornarei por ti, Gênesis 18, 10 a 15, certamente tornarei a ti por este tempo, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda, que estava atrás dele. E era Abraão e Sara já velhos, adiantados em idade.
Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, se riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Dizendo: na verdade darei eu luz ainda, havendo já envelhecido. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Deus faz as suas promessas, meus irmãos. E Ele cumpre, Ele visita o seu povo. Essa palavra visitação é aquela mesma palavra quando Deus se lembra do povo lá no Egito, 400 anos depois, imagine. Aquele povo já acostumado ali no Egito, com aqueles deuses ali. E Deus visitou o seu povo, cumpriu exatamente o que havia prometido para o seu povo na terra do Egito. Então, essas narrativas de Abraão que nós temos visto foram interrompidas por outros episódios lá de Sodoma, outros episódios que já paramos aí para considerar nos capítulos anteriores e etc. Mas nós vemos que Deus cumpre fielmente a sua promessa, trazendo o seu povo à existência. É isso que vemos nesse capítulo. Deus cumpre fielmente a sua promessa, trazendo o seu povo à existência. Nós vamos ver isso no verso 6, a reação de Sara. Verso 5 diz, tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Mas no verso 6 diz assim: e disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Então Deus cumpriu a sua promessa. Uma mulher velha, estéril, de idade, deu à luz um filho da promessa, um milagre de Deus, uma visitação de Deus, uma intervenção de Deus. E isso, irmãos, além do milagre em si, a reação de Sara é de riso, motivo de riso. Porque ela achou incrível que isso pudesse acontecer. E de fato, Sara, por mais que ela tinha um bom marido, por mais que Sara então era uma mulher que tinha o seu clã, o seu lar, tinha um marido crente, Sara carregava esta vergonha da esterilidade. Ela não tinha filhos. O seu opróbrio, e agora então Deus cumpre a sua promessa, e então o texto deixa claro que então Sara diz que Deus me deu motivo de riso, apagou aquele passado vergonhoso, Ele cumpriu a sua promessa. Sara então, agora, ela creu, em meio à incredulidade dela, Hebreus diz isso, mas Sara agora, ela experimenta esta verdade maravilhosa. Ela tem uma experiência da visitação de Deus, cumprindo a sua promessa. E ela então entende que este Deus que chamou todas as coisas da existência do nada, Ele é o Deus que tem todo o poder. Até mesmo de fazer uma mulher idosa se tornar fértil, conceber, dar à luz um filho. E esse é um ato extraordinário, que tem um significado até mais profundo do que talvez Sara pudesse imaginar, porque há algo espiritual que aponta para os filhos espirituais de Abraão. Então, Isaque é um cumprimento literal da promessa, ele veio mesmo. Houve um cumprimento imediato, literal. Isaque nasceu. Através dele, Deus deu a Abraão grande descendência étnica, de sangue. Mas Isaque representa o Israel espiritual, os filhos da promessa, o povo de Deus, irmãos. Nós, que não somos nascidos da vontade da carne, nem do homem, é milagre. Não é nada natural que faz alguém nascer de novo. Não é habilidade do homem, não é sabedoria humana que gera pessoas para a vida de Deus, que implanta na alma de pessoas a vida de Deus. É uma intervenção de Deus, é uma visitação de Deus. Quando alguém nasce de novo, se converte. É isso que a Bíblia nos explica, e no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 12,
nos mostra essa realidade de modo claro, apontando para essa questão espiritual. João capítulo 1, verso 12, a palavra de Deus então nos mostra, nos revela isto. João registra no seu evangelho: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, todos os que creem no Senhor, todos aqueles que recebem a Cristo, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Aí veja o verso 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, aqueles que creem em Jesus, a eles são adotados, recebidos na família de Deus. Eles nascem de novo. São feitos novas criação, nova criatura. São, então, agora participantes da família de Deus. Recebem esse direito. Nós precisamos crer nisso, irmãos. Pela fé, pura fé, através da palavra, da obra do Espírito, da visitação de Deus na alma do homem, através dos meios de graça, através da pregação, da leitura bíblica, sem auxílio humano algum, sem necessidade alguma de intervenção humana, um milagre. Deus traz à vida pessoas que estavam mortas, os dá vida, os faz nascer de novo, os une a Cristo. Somos adotados, fazemos parte da família de Deus. Jesus é o nosso irmão mais velho. Não nascemos da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A eleição, o plano eterno de Deus, Deus nos escolheu, foi a sua vontade e no tempo Ele cumpre. Todos os eleitos de Deus, no devido tempo, através da soberania de Deus, da sua palavra, da pregação fiel, das santas escrituras, da ação do Espírito Santo, todos eles vão vir a Cristo, vão crer. Então nós devemos proclamar isso, que Deus cumpre as suas promessas. O Evangelho está chamando pessoas à fé, ao arrependimento, e saiba disso. Se você crer em Jesus, você recebe esse direito, isso é obra do Espírito. Isso é cumprimento da promessa. O Espírito, Ele nos regenera, nos dá um novo coração, tirando de pedra e nos dando de carne. E aí agora nós nos arrependemos, cremos, e aí somos adotados na família de Deus. Somos feitos filhos de Deus. E isso então sabemos que acontece porque foi da vontade de Deus, Ele nos escolheu para isso. Então, o Senhor está cumprindo as suas promessas, hoje também. Filhos de Abraão vão nascer até a volta de Cristo. E não vai ser nada humano, técnica humana, capacidade humana, eloquência, sabedoria, recursos humanos, qualquer tipo de convencimento natural. Não é só questão intelectual que vai fazer a pessoa vir a Cristo, não é. Não é só questão emocional, a minha emoção, não. Não é só a questão de você bombardear a vontade, venha, não, irmãos, é um milagre. E aqueles que o Espírito operar virão, e serão salvos, e crerão. Então Deus está chamando um povo à existência, pela palavra do seu poder. O Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Deus está fazendo isso, é uma obra de Deus. Nós, a igreja, precisamos crer na visitação de Deus, nas promessas de Deus, crer no poder do Evangelho, puro Evangelho, para a salvação de pecadores, anunciar esse Evangelho, com a graça de Deus, com a ação, confiados na ação do Espírito, na capacidade que o Senhor nos dá, orando, cumprindo a nossa vocação de igreja, de proclamar esse santo Evangelho e crer que Deus está cumprindo e vai cumprir no tempo dele. Ele vai visitar o seu povo, os seus escolhidos. Essa obra vai acontecer porque é dele. Então, não cabe a nós
ficar duvidando e rindo e achando impossível que aquela pessoa tal se converta. Devemos, irmãos, cumprir o nosso papel. Você pode convidar alguém para vir para a igreja, dar uma literatura, orar pela pessoa, mas sabemos que é uma obra de Deus, é uma visitação do Senhor, e sendo Ele um eleito, Ele vai vir a Cristo no tempo devido, Ele vai nascer por obra de Deus. Como vemos aqui, o filho da promessa nasceu. Ele é um tipo de Cristo, como falamos, porque assim como Isaac nasceu por um milagre, Cristo também. Embora ele é Deus eterno, nasceu da Virgem, na questão da união das naturezas, na questão da sua vinda a este mundo, nascido de mulher. Então, foi algo extraordinário. O descendente veio. Da mesma maneira, os descendentes espirituais também é a visitação de Deus, a conversão. É visitação do Senhor, é milagre. No tempo de Deus, segundo a vontade de Deus, você deve, se você está ouvindo essa mensagem, não é ainda um crente, um nascido de novo, um regenerado, você deve, claro, buscar os meios de graça, orar, pedir, clamar, bater, pedir, dar-se-vos-á e etc., como vemos no Evangelho. Mas Deus tem um tempo para cada um de nós, um dia da sua visitação. Você é chamado a crer na promessa. A responsabilidade humana, nós temos que pregar toda a criatura, não sabemos quem são os eleitos. Você que ouve o Evangelho, você precisa de Cristo, é questão de vida ou morte. Você precisa se arrepender e crer, mas você não pode, por você mesmo, porque não é obra natural. Não é obra, não é só você que é inteligente entender o que eu estou dizendo, não é. Você precisa se humilhar aos pés de Cristo. Você precisa então entender que é graça, a intervenção do Senhor. Você precisa dessas graças, do arrependimento e da fé, e que Deus dá essas graças soberanamente, livremente, no tempo determinado por Ele, e usando os métodos que Ele escolheu. A pregação, leitura bíblica, oração, com a palavra, no seu tempo devido. Cabe, então, orientarmos aos pecadores que se submetam a Cristo, que creiam em Cristo, orar por eles, e cabe ao Senhor visitar os pecadores no seu tempo devido para que eles nasçam de novo. Então, aqui é um nascimento de Isaac, é um nascimento extraordinário. E o meu e o seu novo nascimento, a mesma coisa. Estávamos perdidos, mortos, caminhando para a destruição. Às vezes no auto-engano, nos achando bons, outras vezes até com convicção de pecado, mas isso também não justifica ninguém por si mesmo. Mas Deus governou todas as coisas, Deus nos aproximou da pregação, no tempo devido a palavra de Deus quebrantou o nosso coração. E Deus então nos uniu à sua igreja, nos uniu ao seu povo. Então é Deus que está reunindo o seu povo. Deus está salvando os perdidos, reunindo a igreja. Isso é uma obra extraordinária. O crescimento, irmãos, da igreja é obra de Deus, então. Podemos pregar, podemos até ter resultados externos. Mas a verdadeira obra de crescimento da igreja é uma obra de Deus, porque é Deus que visita e regenera. Então, se vamos ter pessoas verdadeiramente convertidas aos pés da cruz de Cristo, verdadeiros servos que abraçam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, é milagre, é obra tão somente do Senhor. E nós precisamos crer que Deus vai fazer isso. Então, o modo que Deus traz à existência a sua igreja é milagre, certo? Esse é o modo. Para nós é extraordinário. Imagine, né? Tantos santos aí, apóstolo Paulo. Quem acreditava que aquele homem iria se converter? Perseguidor da igreja. Hoje nós estamos aqui, Deus nos colocou na sociedade, estamos aqui, está aí, os pecadores estão aí. Convivemos com eles em alguma medida, estamos aqui cumprindo a nossa vocação, devemos anunciar aos nossos olhos, e é verdade, eles não podem, não vão querer vir. Cada vez mais o mundo está
atuando para afastar as pessoas de Cristo, do Evangelho. Humanamente falando, cada vez mais é impossível até que eles queiram dar ouvidos à pregação, mas nós cremos, irmãos, porque Deus é soberano na redenção. Então, esse nascimento extraordinário, ele aponta para o nascimento mais extraordinário, o nascimento de Cristo, que foi um dia de riso, de alegria. Imagine Maria, né? Mulher humilde, pobre. Depois de tanto tempo de silêncio profético, o Senhor a visitou, e nós sabemos lá, e cantamos aqui o seu cântico, e vemos então que alegria, que regozijo. Nasceu o Rei da Glória. O descendente veio. Nós vemos isso de modo maravilhoso no texto messiânico em Isaías 9, verso 6. Isaías capítulo 9, verso 6 e verso 7. Diz assim a santa palavra de Deus: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo. Nós cremos nisso, irmãos. O descendente já foi dado, ele já veio. Nós não estamos sem governo. O povo de Deus, a igreja de Deus, nós não estamos sem governo. Nós não somos um povo desgovernado. Cada um faz o que quer. Não, nós temos Cristo, cabeça da igreja. O governo está sobre os seus ombros. Seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi. Ele já reina. O seu governo é real. O seu governo irá continuar vindo para estabelecer e firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Deus prometeu e Deus cumpriu. Ele já veio descendente. Ele já está reinando. O seu governo é real, está crescendo, será consumado no seu retorno. Estaremos então no reino eterno. E Abraão, então, foi a ele pré-anunciado o Evangelho. Ele viu ali, através daquele tipo, através daquela sombra, do nascimento do seu filho, ele viu, então, o dia de Cristo. Jesus diz em João 8,56, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Então, através do conhecimento, da revelação que Abraão tinha, da operação de Deus, através dele, ele olhou para Cristo. O Espírito Santo usou aquele conteúdo, aquele conhecimento, aquela experiência que Deus lhe deu. E Jesus diz: Abraão viu o meu dia. Como é que ele viu, né? Estava morto, né? Deus revelou através da sua palavra, através então dos tipos, sombras, das promessas. O Evangelho estava ali. Abraão viu o nascimento de Cristo no nascimento de Isaac, que é o descendente. Ele viu o cumprimento parcial que apontava para o cumprimento definitivo e real. Ele viu o começo do cumprimento da promessa. E depois Simeão, lá no Novo Testamento, pode dizer: Senhor, pode despedir em paz o teu servo, porque eu já vi o Salvador. Então ele viu esse cumprimento parcial apontando para Cristo, e no tempo devido Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, segundo a carne, veio ao mundo. Através de Isaac, o descendente veio ao mundo, designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos. Então, mediante a vinda deste descendente, o Evangelho foi pregado, Deus cumpriu sua promessa, Deus deu o Filho prometido, o Salvador, agora aqui apenas ainda um cumprimento parcial, tipificado, mas a promessa está garantida. A aliança vai ser dada continuidade à aliança, Deus irá cumprir todo o seu plano. Então as pessoas ouviram esse Evangelho por meio daqueles tipos e sombras. Nós temos hoje tanta clareza, irmãos.
Nós já sabemos quem somos, onde estamos, para onde vamos. Cristo já veio, nós temos toda a Escritura, temos luz. Então, nós vemos que o resultado dessa visitação de Deus é riso, é alegria, contentamento. Porém, há um outro tipo de riso, que o texto nos mostra também, que é a zombaria de Ismael. Então, lá em Gênesis 21, a partir do verso 8 em diante, primeiro, Abraão, ele circuncidou a Isaque, ele cumpriu a circuncisão, obedeceu à aliança de Deus, mas houve um outro evento havia uma idade lá que a criança era desmamada, e nesse dia Abraão deu um banquete, e Sara estava atenta e viu que o filho de Agar, egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, estava rindo, perseguindo, zombando. Era uma brincadeira, o texto não nos dá muitos detalhes, mas a ideia possivelmente que Sara percebeu que por trás daquela brincadeira havia algo, uma malícia. Havia uma zombaria, uma perseguição. Talvez algum diz, esse não vai, esse aí que vai cumprir a promessa, esse aí que é o filho da promessa. Deus vai cumprir a sua promessa por meio deste aí. Então ele ri, Ismael ri daquele que é fruto da visitação de Deus, de sua ação sobrenatural. E Ismael tipifica, então, como já falamos, que ele é um tipo, Agar, né, um tipo daqueles que são, Ismael, dos que são nascidos segundo a carne, dos que são da aliança das obras. Agar é um tipo da aliança das obras. Então, ele ri, ele é um tipo de todos aqueles que não são da aliança, que estão na incredulidade. E nós vamos ver do verso 8 ao 21 o relato da expulsão de Ismael e de Agar. Eles vão ser expulsos. Nós já lemos aí, né? Vimos aí a reação de Sara. Verso 10: disse a Abraão: rejeita esse escravo e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso a Abraão, mas Deus disse a Abraão, verso 12: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa de tua serva, atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Deus confirma, Isaque é o escolhido. Se está em risco a aliança, despede Ismael. Então, em meio àquele rito em que Isaque foi desmamado, um rito de passagem da tenra infância para a meninice, acontece essa cena. Sara reage, ela está vendo a sua linhagem ridicularizada e ameaçada. Ela percebeu que não era uma mera brincadeira entre irmãos, mas uma zombaria e desrespeito. Era uma perseguição e desprezo que aponta para o que os ímpios fazem com nós, os crentes, o incrédulo. Nós estamos aqui crendo na promessa, confiando no Senhor, andando pela fé, e as pessoas olham e dizem, um povo miserável desse, aí, pouca gente aí, ninguém quer ouvir esse evangelho, e zombam, e ridicularizam, e criticam, e perseguem os da aliança. E Sara, então, ela percebendo isso, ela solicita uma dispensa para Ismael: manda embora, deserda, não vai herdar com o meu filho. E ela recebe apoio da parte de Deus, manifestando que Deus tinha um plano quanto a isso. Deus iria usar isso para o seu propósito. E isso nos mostra esse conflito entre a descendência da mulher e o descendente da serpente. A descendência da serpente. Que há uma oposição, uma guerra entre o povo de Deus, entre aqueles que são da aliança e os que vivem na incredulidade, que não discernem as coisas do Espírito Santo de Deus, que acham que são loucura e que zombam e ridicularizam do verdadeiro evangelho. Então, na história do povo de Deus, o Senhor da aliança deixa clara a sua eleição. Ele escolheu Isaque, não foi apenas por questões de raça ou sangue, porque ele era filho da promessa. Foi milagre de Deus, eleição.
Então, nós vemos isso, Deus fez isso, e que há sempre uma tensão. Lembrando, irmãos, que essa rejeição de Ismael, é para proteger a aliança, os da aliança, e nós vemos no texto que Deus também cuida de Ismael. Deus cuida de Ismael também. Não há indícios de que ele, não temos como saber exatamente se ele era um crente, se não era, ele é um tipo, sim, dos incrédulos, juntamente com Agar, é um filho de Abraão, mas ele não é abandonado. Deus cuida de Agar no poço ali, com o menino, providencia água, Deus está com ele, ele cresce, ele se torna nações, há um cuidado de Deus, mas por causa do plano de Deus havia uma necessidade de separação. Porque há uma tensão e perseguição entre os filhos naturais e os espirituais. E aí, irmãos, diante disso ainda eu quero trazer aplicações para as nossas vidas a partir desse texto. Irmãos, o cumprimento da promessa gera oportunidade para a obediência. Deus visitou Abraão e a resposta de Abraão foi qual? Alegria, é claro, nós vamos ver, irei falar sobre isso, mas ele obedece a Deus. Ele circuncidou o seu filho no 8º dia. Ele cumpre a aliança, ele continua sendo fiel a Deus, ao seu propósito. Então, além de alegria pelo cumprimento da promessa, há uma resposta de obediência, circuncidando, né? Para nós é o batismo. Nós cremos que o batismo então, tem conexão com a circuncisão. Nós já explicamos isso aqui. Então, a ideia, embora não seja só o batismo, a ideia é de que nós somos alvos da visitação de Deus e, como salvos pela graça, agora a nossa fé nos levará à obediência, aos mandamentos de Deus. Não para a salvação, porque somos salvos pela graça. Mas o pecado, embora, se você pecar, você não deixa de ser filho, mas o pecado, ele quebra a nossa comunhão, é necessário arrependimento, andarmos com Deus, porque não deixamos de ser filhos se pecamos, mas podemos ser filhos que estão desagradando a Deus, que não estão cumprindo as ordenanças de Deus. Se é filho de verdade, vai ser disciplinado, porque se não é disciplinado é porque é bastardo. Então não é que deixa de ser filho, Deus nos adota e desadota, Deus não. Se você foi regenerado, se aconteceu uma visitação de Deus na sua vida, se você experimentou o que explicamos aqui dessa obra de Deus, você é filho, você é salvo, e você é da família de Deus, você não vai ser descartado no primeiro deslize, não. Pelo contrário, você não vai ser descartado. Mas você é chamado à obediência. Você é chamado, então, a ser um filho obediente. Porque é possível ser filho e ser um filho desobediente, que desagrada o pai. Então, Abraão fez isso, e nós, então, aprendemos com Abraão e desse texto, que temos a oportunidade de obedecer. Então, se somos filhos, grande é a nossa responsabilidade. Se somos filhos, antes não tínhamos acesso a Deus, não podíamos orar, porque o Cristo é que rasgou o véu do templo, que nos deu acesso. Então, se somos filhos, agora nós podemos obedecer, nós é que estamos sendo moldados à imagem de Jesus, nós temos acesso ao Pai. Então, se somos desobedientes, se não andamos com Deus, então seremos filhos maus, filhos desobedientes. Deus vai nos disciplinar, porque Ele é Pai. Como povo de Deus, como vemos Paulo falando lá quando ele trata da ceia, há momentos que a igreja foi alvo de juízo. Em Corinto, lá tinha gente que, Paulo diz assim, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes e outros que dormem. Paulo está dizendo isso para a igreja, o povo da aliança ali. Então, nós vemos que não deixa de ser filho, mas Deus nos visitou, somos filhos, então Deus nos dá a oportunidade de obedecer. Vemos também, irmãos, que há grande alegria e recompensa em confiar nas promessas de Deus. 25 anos, né? Assim, em tese aí, pelo que a gente vê no texto, 25 anos de espera, já velhos, sem tempo, né? Velho é uma pessoa que o tempo já foi, né? E Deus fez o homem esperar. Houve altos e baixos.
Achou que era Ismael, teve Agar ali, veio, né, achou que era o Damasceno Eliezer, depois achou que era Ismael. Irmãos, a grande recompensa em crer em Deus, mas demora. Deus não cumpre imediato, hoje vivemos o imediatismo. Não sabemos perseverar em oração, muitas vezes, aguardar na promessa. Mas vemos que Deus visita o seu povo no seu tempo, segundo a sua vontade. Que nós temos que andar por fé, confiar. E Deus visita o seu povo e aí nós nos alegramos. Há uma resposta de alegria. Deus cumpre as suas promessas como Ele fez no nascimento de Isaac. Então nós podemos confiar na palavra de Deus. Há muitos textos, né, que nos chamam a confiança na palavra de Deus, mas eu queria citar o Salmo 12, Salmo de número 12. O salmista, ele clama a Deus, dizendo: socorro, Senhor, já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis, falam com falsidade uns aos outros, com lábios bajuladores, corte o Senhor todos os lábios bajuladores, etc. No verso 5 diz: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso clama. Deus está dizendo: eu vou ouvir, vou visitar. Aí veja o que o salmista diz: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro. Deus disse que estará conosco, nos protegendo, que é nosso Pai, nos disciplinando, tratando conosco. A palavra de Deus é como prata refinada, depurada 7 vezes. Então a palavra de Deus é fiel, Ele vai cumprir. Tudo que a palavra de Deus diz sobre Jesus e o Evangelho, Ele vai cumprir. Precisamos crer, perseverar. Se necessário, morrer nessa fé. Se não for nos nossos dias uma grande visitação, crer, confiar, ser fiéis, perseverar. Porque a promessa, ela é cumprida no tempo de Deus. Segundo a vontade de Deus, Deus visita o seu povo e intervém. E Ele vai fazer, porque Ele não vai negar a si mesmo, a sua palavra é fiel, Ele vai cumprir. Agora, a pergunta para nós é: qual a nossa reação diante do cumprimento da promessa? Essa é a pergunta para nós, aqui na aplicação hoje, esta noite. A pergunta é: nós nos alegramos ou zombamos da visitação de Deus? Muitos oram aí, estão querendo avivamento. Avivamento, irmãos, é um retorno à Escritura. Se Deus visitar, quantos realmente vão se alegrar? E quantos vão zombar? De uma igreja fiel, de pessoas humilhadas aos pés de Cristo, obedientes, crentes, usando... Quantos não vão zombar? E quantos vão se alegrar da visitação de Deus cumprir as suas promessas? E onde estaremos nesse momento? Então Deus tem operado, porque Deus é fiel, Deus está cumprindo as suas promessas. E tem pessoas, então, escarnecendo, zombando, perseguindo, como Ismael, ridicularizando a igreja de Cristo, desprezando. E isso, irmãos, é péssima evidência. É algo que devemos ter muito cuidado, porque temos aqui o alerta das Escrituras, estamos sendo alertados quanto a isso. Então, precisamos examinar o nosso coração e perceber se esperamos em Deus, se estamos alegres e contentes com a intervenção de Deus, porque quando Deus intervém, é segundo a vontade dEle, para cumprir a promessa dEle, não é para agradar A ou B. E a resposta de Abraão é de alegria, de obediência, circuncidando o seu filho. Sara também se alegrou. Hebreus cita Sara. Hebreus 11:11 diz: pela fé a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido, lhe tinha prometido. Imagine, irmãos, a alegria de Sara. Toda a vergonha da sua vida. Quantos anos Agar desprezou, lembra? Quantos anos sendo desprezada, ridicularizada. Como Ana também, né, que
depois foi mãe de Samuel, que a outra lá perseguia ela, zombava dela, humilhava. Então, quanto tempo, irmão, Sara ali, e Deus falando, e ela acreditava, mas vinha a incredulidade, e todo o seu passado de esterilidade agora é passado. Deus lhe deu motivo de riso, Deus calou a boca daqueles que zombavam, daqueles que ridicularizavam, da promessa. Então, é graça de Deus, milagre, intervenção. E aí nós vemos que, ao cumprir a promessa, não quer dizer que os riscos acabam. Ismael está ali, zombando e tal, mas Deus irá governar os acontecimentos para que nada venha pôr em risco o cumprimento da sua promessa. É o caso de Ismael. Para proteger a aliança, a promessa, Deus diz para Abraão: não se preocupe, pode mandar embora Agar. E Deus diz: eu vou cuidar do rapaz, não te pareça isso mal. Também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Abraão fez isso, né? Levantou de madrugada, etc. Colocou a água ali. E nós vemos uma visitação de Deus na vida de Agar. Uma também visitação de Deus, um cuidado de Deus por esses que foram ali oprimidos, rejeitados. Então nós vemos que Agar, ela coloca um menino lá e se afasta para esperar a morte. Não verei morrer o menino. E ela chorou. E Deus ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus a chamou do céu. Uma cristofania mais uma vez. O anjo de Deus a chamou do céu e lhe disse: que tens, Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E abriu os olhos, ela viu um poço d'água, e encheu de água o odre, e deu a beber o rapaz, e Deus estava com o rapaz. Então Deus cuidou deste filho de Abraão. Deus não o abandonou. Deus abençoou, irmãos, até os descendentes naturais de Abraão. Privilégios de serem da aliança, mesmo privilégios externos, mesmo que externamente. Embora não temos aqui nada falando de fé genuína e etc., e tudo aquilo que eles apontam, né, na história, mas cremos que Deus tem os seus eleitos, até entre os descendentes de Ismael. Então o Senhor é fiel às suas alianças, o Senhor cumpriu a sua promessa, e nós hoje, irmãos, precisamos crer, conhecer as promessas de Deus, ir às Escrituras e confiar em todas as promessas de Deus para nós, que vivemos nesse tempo do Evangelho, e vivemos pela fé. Não cedermos a qualquer tipo de passo que nos leve para a incredulidade, a misturar a palavra de Deus com palavra de homens. Temos todo o cuidado para guardarmos o nosso coração nessas promessas e experimentá-las, porque Deus é fiel e Ele irá, segundo a sua vontade, nos visitar no seu tempo. Então, que o Senhor possa visitar uma igreja fiel, perseverante em oração, que sejamos filhos de fato obedientes, e que possamos nos nossos dias, se Deus assim permitir, experimentar grande visitação do Senhor, pessoas realmente entendendo o Evangelho pela obra do Espírito, sendo quebrantadas, convertidas, pessoas verdadeiramente indo a Cristo de coração, não apenas externamente, nascendo de novo, tendo as suas vidas transformadas, sendo novas criaturas, e isso então mudando a sua história de vida. O Evangelho possa mudar histórias de vida, mudar o rumo da nossa nação até, porque não é política, é educação simplesmente que vai fazer isso, porque o homem é pecador, ele tem uma necessidade maior apenas do que questões culturais. Então, que nós como igreja que entendemos isso, que Deus visita nações, povos, que Deus visita o seu povo especialmente, que nós, irmãos, possamos ter essa expectativa, que é Deus governa, Cristo reina e governa, que Ele pode mudar a história da nossa igreja, a história do nosso país.
através da conversão de pecadores, da sua igreja ser fortalecida, barrando o avanço do mal, preservando então o seu povo. Então, nós precisamos, como igreja, urgentemente nos voltar para isso, em oração, né? Orar, usar essa oportunidade que nós temos e confiar no Senhor, e também na palavra, oração e palavra, né? Essas duas coisas têm que andar juntas. Oração baseada nas promessas de Deus, esperando nas promessas de Deus, e então nós podemos caminhar confiando em Deus e desfrutando da sua presença, do seu cuidado, tendo cuidado também para não sermos filhos desobedientes. Não é que vai deixar de ser filho, mas não vai ser bom. E não é digno de Cristo. Nós estamos aqui para a glória de Cristo. Então não glorifica a Cristo se formos filhos desobedientes. Então que Deus nos ajude nesse propósito. Amém, irmãos? Vamos orar então? Vamos buscar ao Senhor em oração. Senhor, nós te bendizemos aqui diante da santa palavra anunciada. Tem misericórdia, ó Pai, de nós pecadores. Sabemos que foi graça que nos alcançou quando o Senhor nos regenerou. E sabemos, ó Deus, que continua sendo graça sermos santificados, sermos aperfeiçoados e feitos semelhantes a Cristo. Não é o nosso crescimento como igreja, não é por obras nossas, não é pela capacidade humana. Não nos permita, ó Pai, abandonar a fé, o caminho da fé, crer, ó Deus, que devemos, claro, ser filhos fiéis, obedientes, mas depende da Tua visitação, o nosso bem, nosso livramento e preservação. Fortalece a Tua igreja, ó Pai, cumpre as Tuas promessas na vida da Tua igreja. O Senhor tem eleitos, ó Deus, nessa nação, no nosso país. O Senhor já tem chamado os Teus, muitos já têm vindo, mas sabemos e cremos que o Senhor tem outros ainda que virão. E por isso, ó Deus, toma o Teu povo, toma a Tua igreja, a nossa igreja, todas as igrejas que pregam o verdadeiro Evangelho, onde ali estão os Teus eleitos. Ó Deus, que haja um compromisso de fé, de confiar na Tua palavra, de pregar o verdadeiro Evangelho, ó Deus. E que o Teu Espírito opere com poder, nós pedimos, dá-nos o Teu Espírito, por graça, manifesta que é graça, que não é a vontade do homem nem da carne. E assim, ó Deus, que fique claro que a obra é Tua, que seja o Teu poder a transformar, a mudar a história de vida de pessoas, que não haja glória de homens, que não haja, de fato, em nós nada que venha sugerir, ó Deus, que é uma obra que é nossa, mas que é uma visitação do Senhor, soberana. E o Senhor usa os Teus instrumentos por graça, e que seja da Tua vontade, ó Pai. Oramos, torna-nos uma igreja, um povo apto a ser instrumento Teu, ó Pai. Nos dá a ser filhos tementes a Ti, fiéis. Que o Senhor se agrade em nos usar, em meio a essa geração distante de Ti, tão difícil, tantas situações terríveis, ó Deus, que estão aí. Assim venha o Teu reino sobre nós, que Cristo venha governar, reinar no nosso meio, que haja corações submissos, quebrantados, que toda glória seja ao Senhor. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. E nós vamos cantar mais um dos nossos hinos ou cânticos, e depois faremos a oração final. Impetrarei a bênção apostólica e entoaremos o tríplice Amém. Fiquemos de pé. Vamos cantar o hino final, hino de número 93. Firmeza na fé. Cantemos ao Senhor.
é o sangue de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe possa fazer ver, é pela fé que vou viver. Em cada crise a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao me cercar minha tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Senhor nosso Deus, Pai bendito, te louvamos por estarmos aqui, ó Pai, reunidos em Teu nome, podermos comparecer diante dos Teus átrios aqui, na Tua casa de oração, nesse salão, ó Deus, de culto, separado para o culto público desta igreja local. Te agradecemos, ó Deus, por essa igreja, pelo conselho, por sermos igreja federada, igreja do Senhor, espalhada por essa nação, a igreja presbiteriana, uma igreja de Cristo, uma igreja fiel que prega o Teu santo evangelho. Te agradecemos, ó Pai, por sermos então do Teu povo, fomos unidos a Cristo pela obra do Espírito, e o Senhor nos deu, ó Pai, uma igreja visível para estarmos congregados, uma igreja fiel, onde temos os meios de graça, a pregação do Teu santo evangelho. Nós te bendizemos, ó Pai, por essa graça, por essa oportunidade, pela bênção, ó Deus, de sermos Teu povo, e que é obra Tua ter esse povo aqui, e o Senhor assim quis que cada um de nós fizéssemos parte, ó Deus, deste povo. Assim, ó Deus, abençoa o Teu reino aqui em Alagoinhas, abençoa a proclamação do Teu evangelho, que ele venha repercutir nos corações, abre portas para que falemos de Cristo a outros, de modo que venha a ser compreensível, mas que não seja a mera compreensão, ó Deus, embora sabemos que o Senhor usa isso, mas pedimos ao Senhor, Pai, visita os pecadores, quebranta-os, dá a eles interesse de vir à Tua casa, ouvir a pregação pública, dá a eles, ó Deus, urgência de se preocuparem com o bem das suas almas, de ler a Bíblia, de se interessar pelo Evangelho. Tem misericórdia, ó Pai, daqueles que nos cercam, que estão imergidos nesse secularismo, ó Deus, e muitas vezes zombam da igreja, não entendem que há aqueles que, infelizmente, também são infiéis, e aqueles que estão crendo nas promessas e que são, de fato, pessoas que têm Cristo como centro das suas vidas, tão somente, ó Pai. Assim, tem misericórdia, ó Pai, também tem misericórdia da nossa igreja, de cada igreja local, cada pastor, que cada pastor, ó Deus, seja fiel a Ti, que anuncie Cristo dos seus púlpitos, que pregue o verdadeiro evangelho, a doutrina bíblica, santifique, ó Deus, cada ministro. Vimos na reunião do Supremo a fidelidade ali sendo manifesta, o zelo doutrinário,
que isso também, ó Deus, venha alcançar os púlpitos, os cultos, venham ser bíblicos, venham ser fiéis, que isso, ó Deus, venha também alcançar a prática do discipulado, a evangelização seja bíblica, a liderança, que haja, ó Deus, um despertamento do Senhor na tua igreja, uma visitação nas igrejas, ó Deus, um despertamento espiritual, e que cada ministro, ó Deus, cumpra o seu dever, o seu papel, confiando em Ti, nesses tempos difíceis, de tanta oposição, que cada um, ó Deus, se volte para a Tua palavra e abandone qualquer outro sistema humanista, qualquer acréscimo à Tua Santa Escritura, ó Deus, e que possamos, como igreja, ser uma igreja obediente, fiel, que não venhamos incorrer como igreja na disciplina, nem no juízo do Senhor, que o Senhor conserve a Tua igreja, ó Pai, que ela não venha se perder em meio a esses tempos difíceis. Assim, agradecemos pelas decisões do Supremo Concílio, que temos orado pela Tua igreja, pelo Teu reino, ó Deus, por essa reunião, e cremos na Tua intervenção ali, nos dá estar contentes, alegres, entender que o Senhor cumpriu o Teu propósito. Te louvamos, ó Deus, pelas decisões do plenário, por aqueles representantes das igrejas ali. Essa representação, cremos na Tua soberania, revelou a voz de Cristo ali para a igreja, as decisões bíblicas e fiéis, ó Pai, para cada um de nós. Assim, abençoa a nossa denominação, ó Pai, que haja um interesse pela Bíblia, pela doutrina fiel, pela reforma das igrejas, que a nossa igreja possa valorizar, sim, a nossa herança, o legado reformado que recebemos, ó Deus, dos nossos irmãos do passado. E também, ó Deus, com uma experiência, com a visitação do Senhor, com a doutrina fiel, com a experiência que vem de Ti, que não depende tão somente da nossa capacidade intelectual, teológica. Por isso pedimos que o Senhor opere salvando vidas, santificando os salvos, abençoando, ó Pai, a Tua igreja. Assim, também Te louvamos, ó Deus, pela vida da nossa irmã Jayala, aniversariante dessa semana. Abençoa, ó Deus, sua vida, família, a sua gestação, nosso irmão Gabriel. Cuida, ó Deus, desse lar, santifica-os, dá a eles alegria em meio às lutas, confiar nas Tuas promessas para as suas vidas, para a sua família. Também oramos, ó Deus, pela família Vila Flor, pelo momento de luto, de tristeza, pela partida do seu ente querido. E sabemos que o Senhor cumpriu o Teu propósito, e não entendemos, não sabemos o porquê de cada coisa, mas foi no Teu tempo, ó Pai, e que o Senhor esteja confortando os corações, despertando a família também, para, diante dessa realidade da morte, de que o Senhor nos dá um tempo aqui a cada um de nós, ó Pai, que está nas Tuas mãos o tempo, e que cabe a nós buscar o Teu reino em primeiro lugar, buscar a Cristo enquanto se pode achar, e agora confiamos em Ti, ó Deus, sobre o seu Enoque. Ele ouviu o Teu Evangelho, cremos que ele teve oportunidades, e está nas Tuas mãos, e que nós aqui que permanecemos, ó Pai, venhamos então ter responsabilidade e viver o Teu Evangelho e anunciá-lo, ó Deus. Assim, oramos a Ti, ó Pai, Te agradecemos pelo Teu cuidado, Te agradecemos pelos trabalhos da igreja, pelo nosso conselho. Nos ajuda, ó Pai, a cumprir tudo aquilo que compete a nós aqui como igreja de Cristo local. Toma a nossa nação, as autoridades, presidente, senadores, deputados. Abençoa, ó Pai, cada autoridade constituída. Abençoa esse ano eleitoral. Conduz, ó Deus, o nosso país, sustenta segundo o Teu querer, como o Senhor tem feito já temos visto as Tuas intervenções, o Teu cuidado, ó Deus, sobre a nossa nação. Continua, Pai, pedimos por amor do Teu nome, ouvindo as orações do Teu povo, e que seja feita a Tua vontade, ó Deus, no nosso país, e que a igreja possa interceder, orar e confiar, andar pela fé, saber que a Tua vontade será feita, ó Pai, acima de tudo. Nos dá uma semana de paz, nos leva em paz, nos abençoa, o que pedimos, oramos em nome de Cristo. Amém. Agora, irmãos, ide em paz, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor de Deus, o nosso eterno, misericordioso Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra. Sentar. Meus irmãos, amigos, visitantes, nós damos boas-vindas a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e louvamos a Deus por mais um dia do Senhor e por todo esse dia, tudo que pudemos fazer, as ações de graças, também pela nossa igreja, né, por esse ciclo aí que temos com o término aí da reunião do Supremo, né, e Deus ouvindo nossas orações. Então agora é hora de, não é que acabou, né? É hora de trabalharmos como igreja, é hora de instruirmos a nossa igreja, ensinarmos, nos apegarmos à palavra, pregarmos o Evangelho e buscarmos então o bem, a paz, a unidade da sua igreja em torno das Santas Escrituras. Então, louvamos a Deus, né? Pedimos que o Senhor abençoe também essa igreja, o conselho, os irmãos estejam em oração. E lembrando então dos trabalhos da igreja, terça-feira nossa reunião de oração às 18h30 aqui na igreja, certo? O conselho tem uma escala de irmãos que tem conduzido essa reunião, nós estamos aqui sempre dando apoio a essa reunião também, mas é importante, irmãos, orarmos pelo nosso país, orarmos pela igreja, orarmos pela nossa igreja local, pela nossa cidade aí, né? Quantos estão aí perdidos e nós precisamos orar, porque precisamos pregar, claro, evangelizar, mas nós dependemos de uma visitação de Deus, de um milagre. Então, tem que ter a oração junto com a ação aí, porque demonstra a dependência do Senhor. Então, esse é um momento na terça que, como igreja, claro que você pode orar no particular, familiarmente, mas a igreja tem uma reunião de oração, então nós convidamos os irmãos que podem, que dispõem de oportunidade, de tempo,